apenas o versículo 14. A gente assim, bem atento. Glória a Deus. Todos abriram o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Vamos dizer juntos? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos de novo? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nem você está, meu irmão. Aleluia. Bom, eu quero justificar minha ausência, nem que sei por força maior em ausentar esses dias. E não pude estar com os irmãos, né? Mas eu louvo a Deus por ter um Deus que abençoa aquele que está todo dia no templo e aquele que tem um dia para estar no templo. Amém? Amém. Graças a Deus. Esse é o nosso Deus. Vou ficar sem microfone, está muito falhado. Está dando para me ouvir? Amém. Muito bem. Esse é o nosso Deus que não nos faz juízo por aquilo que é somado que nós fazemos. Ele não é um Deus que me trata com rigor. Amém? Amém. Porque se ele me tratasse a você, a mim, a nós com rigor, nós estávamos perdidos aqui. Na verdade, ele nem teria enviado Jesus, né? Mas ele se revela como esse Deus pacífico, amoroso, um Deus de juízo. Ele é juiz, amém? Amém. Ele é o Senhor, juiz de toda a terra. Todavia, o maior prazer dele não é julgar, é abençoar. Amém? O prazer dele não é disciplinar, mas é fazer festa do livro. Esse é o prazer do Senhor, né? E nas entrelinhas da nossa vida com Deus, às vezes a gente se perde um pouco em relação a algumas coisas. Um dia, não sei se eu já falei isso aqui, uma senhora, nós estávamos numa consagração sábado pela manhã. Pode deixar, tranquilo. Pode deixar. Amém, irmãos? Amém. Estávamos numa consagração sábado pela manhã e começamos a orar às 8 até às 9h30. A oração é às 8, às 8h30 lá. E uma irmã chegou, não para ficar no culto da consagração, porque ela ia trabalhar. Então ela chegava, por 2 vezes isso aconteceu. Então ela chegava, orava 10 minutinhos e saía, ia para o trabalho. Tem um determinado irmão, uma questão de ética, a gente não precisa falar, irmão. Acredito eu que na curiosidade dele, na emoção dele, na maneira dele ver e enxergar a vida cristã, ele estava olhando de um lado só. É assim que eu entendi. Precisava largar a mente dele em relação a algumas coisas. E só, pastor, você já percebeu uma coisa que foi? Que aquela irmã, sim, ela não fica o tempo todo aqui com a gente. Ela vem e faz uma horinha de oração e vai embora. Você acha que Deus recebe esse tipo de oração? Sim. Sim. Ele recebe porque para Deus não há diferença
quem ora um dia inteiro, agora quem ora 10 minutos ou 2 minutos de oração. Amém? Quem sabe isso é confrontador para você. Ou quem sabe para muitos religiosos que são legalistas no conceito próprio de que Deus só responde a oração de acordo com o tamanho do sacrifício que eu lhe apresento. Não é assim. Não é assim. Se você teve 10 minutos para orar e o teu tempo disponível foi aquele, fica certo, irmão. Que o Senhor ouviu a tua oração. Ele recebe também a tua oração. Amém? Amém. Agora, se você tem disponibilidade para orar o dia inteiro, faça. Amém? Amém. Não se ausente desse tempo, porque tempo é precioso. Amém? Se você pode estar no ciclo de oração, se você pode estar no ciclo, na oração da noite, se você pode estar segunda, terça, quarta, quinta, na semana toda de oração, venha! Amém? Mas venha sem fazer juízo daquele que vem só um dia. Amém? Venha sem fazer juízo daquele que não tem intensidade do tempo que você tem para orar. Caso contrário, nós vamos nos colocar como aquele publicano e o fariseu. Você lembra dessa oração, né? O fariseu, ele orou a Deus, se apresentando, se justificando, que não era como o publicano. Quando eu faço uma oração, fazendo diferença de mim no outro, essa oração pode ser aceita pelo pastor, pode ser aceita pela religião, pode ser aceita por todo mundo, menos pelo eterno, nosso Deus. Ele não comunga com diferença. Amém? Deus não foi simplificando. Então, sempre coloque na sua cabeça uma coisa. Deus não é o homem. Diga comigo, Deus não é o homem. O homem me vê a minha espiritualidade de uma forma. Deus tem um conceito totalmente diferente do que é espiritualidade. Amém? Espiritualidade não é aquilo que eu apresento como uma forma visível do meu ser. É aquilo que está no meu, que na maioria das vezes não é visto por ninguém. Não é visto por ninguém. E às vezes a gente fica nessa pretensão de querer que os outros saibam que eu sou espiritual, com aquilo que eu possa fazer alguém ver, alguém enxergar. Não fique preocupado em apresentar uma espiritualidade à igreja ou a Deus, pelo fato de que as pessoas saibam e vejam o que você está fazendo. Porque Deus é que conhece o coração. Ele não vê por fora, ele vê por dentro. Não estou dizendo que Deus não vê o que está fora. Deus vê o que está fora, mas o que a Bíblia quer dizer é que o que interessa para Deus é o que está dentro, não fora. Porque na maioria das vezes o que está fora é aparente. Amém? Tem só superficialidade, não profundidade do ser. Mas eu quero crer que aqui não só tem aparência, aqui tem profundidade do ser também. Amém. Os dois comungam juntos. O que está dentro manifesta do lado de fora. Amém? Amém. Você junto o que está dentro manifesta do lado de fora. Então, eu abro o parênteses para advertir a mim e a você. Cuidado com o que manifestar do lado de fora. Porque a boca fala, as pessoas. De vez em quando a gente bota para fora coisas que às vezes não estão no coração. Não é? Irmão, semana de oração, semana de buscar Deus. Todos os dias é dia de buscar a Deus. Mas Deus colocou no propósito do coração do nosso pastor, de orar a semana toda. Né? Mas também se fosse 3 dias da semana, seria a mesma graça que Deus derrama numa semana, derrama durante 3 dias. Amém? A mesma graça que Deus derrama numa semana, derramaria num dia de oração, sim ou não? Sim. Então, a gente precisa entender tudo isso.
E não abdicar poder e graça porque estamos vivendo uma semana de oração, mas porque estamos em oração. Amém? A quantidade do que eu faço para Deus não dignifica e não traz e revela a essência do que eu faço para Deus. Porque o que está em pauta não é o quanto eu oro. Amém? Porque tem muitos irmãos que oram muito menos que eu. Sim ou não? No entanto, Deus recebe tanto quanto por eu e você oramos aqui. Porque o que está em pauta não é o quanto eu oro, é o quanto sai de dentro do coração. Amém? Não são as muitas palavras, mas as poucas que procedem do coração. É isso. Mas se você pode orar uma semana inteira, venha, ore, una-se à igreja, une-se ao pastor. Se pode, faça isso e faça de todo o coração. O enredo na narrativa do texto que lemos, os irmãos já conhecem. Foi tratado a semana toda aqui, quem sabe alguns pregadores, não sei, não esmiuçaram a narrativa do texto, porque existem várias linhas de raciocínio para se transmitir uma palavra acerca desse texto que foi lido. Amém? Todavia, nós sabemos que essa palavra que Jesus conta se refere a um rei. Jesus fala a um determinado rei que decidiu casar o seu filho. E nessa decisão que ele tomou de casar seu filho, e aqui é uma representação, o rei é Deus, o filho é Jesus, e o povo que Deus escolheu chama-se Israel. Amém? Seu povo judeu. E Deus agora prepara, o rei prepara tudo. Tudo está pronto. Mata o novilho gordo, o banquete está pronto. E sim, tudo está pronto. E agora ele vai casar o seu filho e decide chamar agora os 20, aqueles mais próximos, né? Que é exatamente isso que a gente faz uma família, né? A gente leva os convites aos mais próximos primeiro. Ó, convida fulano. Você não vai convidar os de fora se primeiro você não convidar os da casa. E Deus fez isso. Convidou os judeus, mandou convite. O texto diz que o primeiro convite foi um convite rejeitado. Alguns chegaram a dizer, eu não tenho tempo, eu vou me casar. Enfim, os servos voltaram e disseram para o rei: Senhor, aqueles a que o Senhor enviou para convidar, eles disseram que uns não tinham tempo, outros iam se casar. E não veio ninguém. Nas entrelinhas eu quero crer na coerência dos meus pensamentos. E o rei ouve isso e nada. Mas espera aí, eu acho que houve um engano. Eles não entenderam bem o que foi falado. Eu acho que eu não fiz o convite como deveria ser feito. Deve ter algum erro aí. Então, vou fazer o seguinte: vamos fazer o convite de novo. Vocês vão lá convidar de novo, mas preste atenção. Veja, diga que é o casamento do meu filho. Eu vou casar o meu filho e tem uma grande festa para eles virem. E assim foi feito. Como se não bastasse o primeiro convite negado, agora também é negado esse segundo convite, que é o primeiro convite. Né? É a segunda vez que o rei manda, eles rejeitam. Como se não bastasse, eles agora não só rejeitam o convite, mas pegam os que foram a eles enviados como convidados, para convidá-los, e mata eles também. De certa forma, o rei diz: bom, rejeitaram-os, os enviei para serem convidados, mas o meu filho eles não vão rejeitar. Envia o filho e eles também matam o filho, tanto quanto daqueles que foram enviados a serem convidados. E agora Deus, ele fica digamos que, numa esquina, tem que convergir, fica meio que sem saída, mas Deus nunca fica sem saída. Amém? Eu estou só fazendo uma colocação aqui. O que Deus tinha que fazer, estava decidido para fazer. Amém? Eu não sei se você entendeu. Deus não volta atrás com aquilo que decide. Deus decidiu fazer alguma coisa na minha vida, pode ficar certo, Ele vai fazer. Não fica na frente. Deus decidiu fazer alguma coisa na sua frente, na sua vida, Deus vai fazer. Ninguém fica
desfazer o meu projeto. Eu posso criar um outro projeto. Mas Deus não muda projetos por causa de manhas de ninguém, por causa de homem nenhum, por causa de capricho de ninguém. Ele decidiu fazer, ele vai fazer para a glória e para o louvor do seu nome. Tudo está pronto. E agora o que fazer? Primeiro convite. Ele é tratado como o convite da lógica do comportamento. Porque aquele povo que Deus convidou, o rei convidou, no caso Deus convidou, representa o rei, representa a pessoa de Deus, era os judeus, aqueles que em Abraão ele chamou para ser o seu povo, seus eleitos, seu povo que se chamava pelo seu nome, judeu. Foi para eles o primeiro convite. Mas eles agora rejeitaram. E ele chamou esse povo baseado na lógica da lei, ou seja, do comportamento. Era um povo que Deus estabeleceu uma aliança com eles, de maneira que eles não podiam serem indisciplinados com uma única lei. Havia uma lei chamada 10 Mandamentos, e foi nesse acordo, nessa aliança que Deus estabeleceu, uma aliança com eles, uma aliança de obediência aos 10 Mandamentos, ou seja, era um convite baseado na lógica do comportamento, daqueles que andavam na linha, daqueles que andavam corretos, daqueles que alguém pudesse olhar para ele e dizer: esse tem direito e esse tem mérito, é da genealogia de Abraão, tem aliança com Deus, tem condições de estar atendendo o convite, de receber também o convite. Aqueles que se achavam muito certos, muito no direito e no mérito de participar dessa festa, de serem convidados pelo seu Senhor. Esses negaram o convite do seu Senhor. E agora Deus, como não desiste do que vai fazer, ele agora resolve criar um outro convite, que é o convite que nós chamamos de convite baseado na lógica não da ética, não do perfil moralista, daquele que obedece todos os critérios, mas agora ele decide convidar aqueles desconhecidos, aqueles que alguém olhasse, era repugnante, no mínimo citar o nome deles, pagãos, daqueles que jamais poderia fazer parte de uma festa como essa, poderia fazer parte de qualquer outra festa pagã, mas menos dessa festa. Fora dessa festa, não deveriam ter dignidade nem ao menos de receber o convite, quanto mais estar na festa. Deus agora decide convidar um povo na lógica, não do comportamento, mas daquilo que chamamos da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E esse povo somos nós. Eu e você estamos inseridos nesse povo que foi chamado debaixo da lógica da graça, não do comportamento. Porque se eu e você formos darmos uma olhada em nós, apenas hoje, nosso comportamento de hoje, a gente ia perceber que tem alguma coisa que erramos. E não uma coisa, mas muitas coisas que tropeçamos hoje. E aí já não entra mais a lógica do comportamento, porque o comportamento já foi de água abaixo. O comportamento da malícia, o comportamento dos intempéries, do nervosismo, da falta do equilíbrio, do comportamento, da falta de ética, da falta de postura diante de Deus, que envolve os homens também, comportamento em várias áreas da vida. E se for alinhar o comportamento em relação aos 10 mandamentos, olha que a gente se perde direitinho, porque falhamos muito. Quem aqui pode dizer que cumpre os 10 mandamentos? Eu quero parabenizar vocês por ser essa pessoa, porque eu citaria apenas um que nos deixaria na contramão dos outros 9, que é aquele, não sei se é o penúltimo, que diz: não cobiçarás. É o único mandamento subjetivo que Deus estabelece para mim e para você.
é aquele que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém consegue enxergar, porque é aquele que consegue devorar, cobiçar. O homem pode cobiçar a mulher e ela não saber. A mulher pode cobiçar o homem e ele não saber. Você pode cobiçar as coisas de alguém e alguém nem saber, porque é algo que pode devorar. O silêncio e o oculto do coração. Só quem vê é, e quem ouve é. Há um grito. Só quem ouve esse grito é Deus, porque parte do corar. Então esse único mandamento nós quebramos todo dia. Eu imagino os outros. Mas Deus é gracioso nessa noite, nos fazer uma chamada e nos escolher. Amém? Amém. Ele nos fez essa chamada e nos escolheu por graça e amor de Deus. E a palavra vai dizer, que nós lemos, que Ele agora manda chamar todos aqueles que estão nas encruzilhadas, nas esquinas, nas ruas, e o texto é enfático em esclarecer. O texto vai dizer que o rei, ele esclarece o tipo de gente que ele quer a casa para o banquete do seu filho. Eles aqueles que estão lá, os prostitutos, os cegos, os mancos, os ladrões, os malfeitores, todo tipo de gente. Se tiver cara de gente, traz para a festa do banquete, porque tudo está preparado. E aí Deus estabelece esse segundo convite dentro desse critério que muito comove a mim e deve comover a você também. Porque quando olhamos para esse segundo convite, nós vamos observar que nós estamos enquadrados não no primeiro, porque se Deus nos convidasse, nos fizesse esse chamado conforme o primeiro convite que estabelece comportamento, estaríamos perdidos. Até para orar, nós temos um comportamento de vez em quando medíocre. Não. Até para orar, às vezes somos egoístas, porque oramos primeiro por nós, e depois a gente ora pelos outros. Até na oração, às vezes a gente se perde e se coloca como fariseu. Oh Senhor, veja que eu estou aqui todo dia, veja o meu sacrifício. Tem aqui nas entrelinhas, de vez em quando, um segredo com Deus. Você não conversou isso com Deus? Deixa lá, Senhor. Veja o sacrifício que eu estou fazendo. Está fácil, Jesus. Veja lá. Pois é. Nós estamos dizendo, me julgue conforme o meu comportamento de oração. Faça juízo da minha casa conforme o meu comportamento. Aí de mim. Aí de você. Se Deus for julgar você e a mim e nos tratar conforme o meu e o seu comportamento, no contexto espiritual, daquilo que achamos que é espiritualidade. Veja, Senhor, eu não sou como alguns que faltam culto, eu estou lá todo dia. Veja a minha dedicação, veja o meu sacrifício de jejum. Veja, Senhor, de vez em quando. Aqui pra gente, deixa eu falar pra gente. De vez em quando, a gente está esperando Deus no canto, apresentando essas boas obras para Ele, que a gente faz como merecedor de alguma coisa, sim ou não? Sim, irmão, eu digo sim na minha particularidade, amém? Sim, você, mas eu digo sim, Jesus veio, Jesus me tem igual. De vez em quando eu quero apresentar a Ele as boas obras, de vez em quando eu quero apresentar a Ele, Senhor, nas entrelinhas dizendo, veja, Senhor, faça jus da minha causa conforme eu estou fazendo jus àquilo que eu estou fazendo para o Senhor. E aí eu me perdo completamente nesse contexto, porque eu já estou estabelecendo um padrão do comportamento para ser abençoado por Deus. Eu estou perdido porque eu não fui chamado conforme o primeiro convite. Deus não me chamou nesse critério de comportamento perfeito, direito, de mérito, mas Ele me chamou conforme o comportamento da graça do Evangelho, sem direito e sem mérito nenhum, sem nenhum tipo de conceito próprio que foi estabelecido por mim como boas obras diante dele, mas apenas na dependência do amor e da graça dele que eu estou aqui. Amém? Amém. Ter essa consciência de que eu estou orando, e por mais que eu ore, por mais que eu dê cruz diante dele, não são minhas lágrimas
aqui e agora. Glória a Deus. Amém? Amém. Esse conceito é importante ter. A gente não achar que Deus nos trata por aquilo que a gente faz para Ele. Orar é um dever, digo, orar é um dever. Não é um conceito de boas obras para receber nada de Deus, nem para ser atendido. Porque Deus não me atende apenas porque eu oro. Amém? Amém. Eu devo orar, porque o meu é um critério do amor e da graça. A graça traz alguns critérios para viver na presença de Deus. Um deles é a oração, mas não é base para mim esperar a resposta de Deus. Deus vai me responder, não foi porque eu orei. Deus vai me responder porque o amor dele está sobre a minha oração. É a graça dele que está acima da minha oração. Porque se eu fosse depender da minha oração, eu estava frito, perdido, acabado, esquecido por Deus. Se eu fosse depender da minha oração, faz uma avaliação em relação à vida de oração que você leva com Deus, para você ver se dependesse da tua oração e da minha oração, se teremos alguma resposta de Deus. Nenhuma. Eu não estou falando isso aqui para você, para desestimular a igreja a orar. Amém? Não! Eu estou falando isso aqui para você ter essa consciência de um convite da graça que nos foi dado. E que por mais que vivamos esses critérios dos meios da graça para nos relacionar com Deus, não são eles que fazem Deus vir a mim e a você. Não são eles. É o amor e a graça de Deus. Todavia, eu e você não devemos abrir mão desse caminho chamado. O que fizemos essa semana aqui? Oração. Não devemos abrir mão desse caminho chamado Oração. Porque esse é o caminho que Jesus trilhou. Amém? A igreja trilhou por esse caminho, Jesus trilhou por esse caminho, os profetas trilharam por esse caminho, e a igreja do século presente também deve manter esse mesmo caminho. Não abrir mão dele. Tendo essa compreensão, o texto diz que eles foram convidados, e parece que eu estou vendo as portas do reino abertas. Lá vem o manto. Na festa do rei, de um ilustre, quando chega na porta, a única coisa que vai acontecer é receber a veste do rei. Você pode tirar uma veste do rei? O manco fica assustado, parece que eu estou vendo o manco assustado, como o coxo também, que vem se arrastando, como o mendigo que pede esmola na esquina também, vem lá, todo rasgado. Como uma oferta da graça e do amor de Deus, recebe esse presente. Pensa numa veste nupcial do rei. A veste de um rei. Já parou para examinar a veste de um rei? É a veste de um rei que eu estou falando. Veste real. Isso fala de honra. Amém? Isso fala de privilégio. Isso é algo imensurável no contexto espiritual. Não há palavras para mensurar o contexto espiritual da veste que significa aqui a nossa salvação na pessoa bendita dele. Amém? Parece que a igreja não está. A igreja não está entendendo? Amém? Amém. E a única coisa que se faz é isso, é saber se pode trocar a sua veste pela veste do rei. Assustados porque nunca receberam convite desse nível. Nunca receberam convite a esse ponto de receber uma oportunidade tão grandiosa como essa. Ele sim, troca uma veste, recebe a veste do rei, mas continuam. Diga comigo, eles entram manco, o manco não entra manco. A igreja não está ligada? Aqui, ó. Diga, o manco entra manco. O manco entra manco. Olha como ele entra. Mas com a veste
ver? Lá vem o cego. O cego entra cego, mas entra com a veste. Vou bater aqui na roda que eu vou falar com o cego. O coxo é coxo. E lá vai ele. Ele entra com a veste do rei, mas entra coxo. Diga, ele entra com a veste do rei. Mas ele entra do mesmo jeito que coxo como rei. Ele não ficou curado. O cego não ficou cego. E o texto vai dizer, na continuação, que quando o rei, quando todos estão lá na casa, o rei vem. E o texto, a única coisa que o texto vai fazer a menção é que quando o rei entra, ele vê o aleijado, ele vê o paralítico, ele vê o coxo, ele vê a mulher adúltera, ele vê o ladrão, ele vê todos aqueles que, no contexto espiritual, eram dignos de estar ali. Mas o único que a Bíblia fala que o rei coloca os olhos é naquele que estava sem a veste nupcial. Perguntando, eu poderia ter visto todos os outros, mas aquele que estava sem a veste nupcial era o único que estava bom. Era o único que o rei poderia dizer assim: moralmente você é o melhor. Mas o texto diz que o rei pergunta: como você entrou aqui? Você não recebeu a veste nupcial para entrar? Porque esse era a senha para entrar na festa. O texto vai dizer que ele emudece, ele entristece, ou seja, a sua consciência lhe acusa, porque ele deu uma do espertinho, era um religioso, era um admirador do rei, era um que até gostou do convite, só que quando se trata de aceitar o critério do rei, diz: não, eu estou bem melhor do que o rei, a minha veste é bem melhor do que a veste do rei, então eu fico com a minha vez. Até porque eu não quero parecer com esses maltrapilhos que estão aqui. Eu não quero me igualar a esses gentios que estão aqui. Eu aqui estou bem, eu tenho certeza que o rei vai me ver e vai me ver até diferente, bem melhor do que esses outros. Quem sabe ele vai até mudar de ideia e tirar essa veste aí, dessa turma que não merece nada, estão até cheirando mal. Mas o rei disse: pega ele, amarra pés e mãos e lança fora. Foi o único que foi tirado da festa. Quero trazer apenas algumas características desse comportamento, desse segundo convite, do qual eu e vocês estamos inseridos. Porque todos nós fomos chamados. Amém? Amém. Olha essa frase do teu coração. Todos os escolhidos foram chamados. Amém? Vamos dizer junto: todos os escolhidos foram chamados. Mas nem todos os chamados foram escolhidos. Percebe isso? Porque nem todos os chamados aceitaram o convite do rei. E não só aceitaram o convite do rei, mas nem todos aceitaram a veste do rei. Porque não é só ser chamado pelo rei, é receber e aceitar a veste do rei. Você percebe que essa parábola, ela traz para mim, para você, não basta ser apenas chamado por Deus. Há uma semana de oração, há uma semana de consagração, há uma semana, enfim, seja quanto tempo for, não basta. É necessário que eu entenda e tenha consciência que essa semana de oração, esse critério, oração, exige uma veste, a veste do rei. Para que essa oração não seja legalista, presunçosa, tenha a veste de uma presunção, a veste de um legalismo, a veste de um orgulho, de uma soberba, de um direito de mérito próprio. Eu preciso me desfazer dessa veste, da minha natureza caída,
pela veste da humildade do meu Senhor, pela veste do amor de Deus, pela veste da graça de Deus, que é a consciência de que eu não tenho direito nem mérito, por mais que eu ore, por mais que eu busque, por mais que eu me ache na condição de ser o eleito, eu não tenho, eu não mereço, e tudo que eu posso receber dele é puramente graça e valor do seu amor por mim e pelo meu Deus. Nada mais, nada menos. E um dos critérios desse segundo convite do qual vocês estão inseridos é que é um chamado ao encontro dos convidados com o rei. Amém? É o chamado ao encontro dos convidados com o rei que vai fazer essa caminhada. E escute, não é um encontro onde você tem que ser 5 estrelas para se encontrar com ele, onde você tem que falar os 9 idiomas, como o apóstolo Paulo falava. É um encontro simples do coração. Amém? É um encontro de um filho com um pai. É um encontro de alguém que dilata o coração para o outro. É um encontro de alguém que chega com os braços abertos para rasgar a alma, se assim necessário for, e abraçar o pai. É o encontro do pai abraça o filho. É o encontro do amor de Deus. Não é um encontro de juízo. Não é um encontro de alinhamento de comportamento. Deixa eu ver se você tem ou não comportamento para entrar aqui. Não. É um encontro da simplicidade do coração, onde ele deseja se encontrar com aqueles que convidaram. São os chamados, amém? E esses chamados se tornam escolhidos à medida que aceita essa simplicidade do rei. Porque o rei é simples. Diga, o rei é simples. O rei é simples. Tenha rudeiros com o rei. Não tenha rudeiros para falar com o rei. Ele só quer que você fale com ele. Ele só quer que você venha. Quando ele chamar, venha. Não fique colocando dificuldades para chegar. Eu estou ouvindo a voz do meu Senhor, então vá. Vá. Atenda. Vá sem arrodeio. Não deixe sua consciência lhe acusar. Mas eu voltei por isso. Ele vai dizer, eu não vou me explicar isso, eu vou explicar aquilo. Você não tem que se preocupar de explicar com nada. Ele já sabe de tudo. Só vá. E vá com humildade. Vá para os pés do seu Senhor com simplicidade da alma. O Senhor, eu estou aqui. Eu mereço, com dignidade, porque eu não tenho nada. A minha oração não tem expressões para falar quanto eu devo ser. Mas eu estou aqui porque tu me chamaste, eu aceito esse convite. E aqui eu estou, meu Senhor. É simples. Você não tem que ficar tentando se explicar nada para Deus. Porque nenhum tipo de explicação vai justificar acertos e desacertos meus e são. Simplesmente aceita o chamado do seu Senhor. Quem é que está chamando você? Diga, meu Senhor. Toda vez que ele chama, o segundo critério desse chamado, que é um chamado não só para ser chamado, mas para ser um escolhido dele. Amém? Porque o propósito do chamado é para você ter algo além do chamado. Ele não chama você por chamar, é um chamado para além do chamado. Entendeu? O Espírito Santo está falando. Ele está chamando para algo maior. Ele não chama você só para entrar por essas portas. Ele não chama você só para conhecer o seu nome. Ele não chama você para você se tornar um religioso. Não fomos chamados para somar na cadeia dos bancos da Igreja Batista Missionária Pernambucana. Fomos chamados além desse chamado, a algo mais forte do que o chamado. Aleluia. Ele chamou para fazer uma escolha aí você.
Amém? Fazer de você um mês polido dele. O segundo critério é que nesse chamado, é um chamado sem observar em mim e você nenhum tipo de qualidade. Porque ele não procura qualidade em mim e você para fazer o chamado. Ele disse aos seus servos: chamem! Quem você encontrar na estrada? Se tiver cara de gente, essa expressão que está usando sou eu. Se tiver cara de gente, chame! Diga que eu estou chamando! Seja o mais maltrapilho que você encontrar, o mais indigno, aquele que você olha assim, esse jamais chegaria na minha casa. Eu estou chamando! Diga que o rei manda chamá-lo! Aleluia! Diga que o rei deseja a sua casa. Aleluia! Ou seja, não há nenhuma qualidade em mim e você para esse convite se estabelecer. Porque se ele fosse buscar em mim e você qualidade, ele não ia encontrar nenhuma. Eu digo isso com precisão, à luz do que a Escritura diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram. Não há nenhuma condição. Separados dessa glória, a natureza do pecado que herdamos nos separou. Mas agora, ele não procura ter esse encontro dependendo de suas qualidades. A única virtude que ele procura nesse encontro, nesse chamado, é que você, mesmo sabendo que não tem condição nenhuma de atender esse chamado, e muito menos de ser escolhido por ele para aquela festa, que você aceite o chamado. Que você e eu aceitemos o convite. Amém? Amém. O outro critério e podemos chamar de característica desse convite é que não é o convite da lei, da ditadura, ou vai ou vai. É o convite da graça. Amém? Você não tem mérito, você não tem direito, mas é se você quiser. Diga, é se eu quiser. Se eu quiser. É um convite da graça, é um convite do encontro, é um chamado ao encontro simples do coração. É um chamado ao encontro simples, simplesmente pelo valor que ele implica a mim e a você, sem ter nenhuma qualidade. E é um convite baseado na graça, sem direito e sem mérito. Todavia, esse convite, ele deseja que seja feito com todo o seu coração. Você tem que querer isso. Amém? Amém. Você quer esse chamado, você aceita esse convite do seu Senhor. Porque esses três encontros, essas três características vai exatamente justificar você diante dele. Porque essas características é exatamente o que está. É exatamente o que está na veste do rei. Porque todos aqueles que vestirem a veste do rei passarão de chamados para escolhidos. Mas somente os que estiverem aceitados as vestes do rei. Ficar no chamado não adianta. Só passará do chamado de ser apenas o chamado se você aceitar as vestes do rei. E não é uma veste de juízo, e não é uma veste de condenação. Agora, se você entendeu que você foi chamado, reconheceu o chamado, que é o chamado do rei, e aceitou, amém? Foi ótimo isso. Em segunda instância, se você, olhando para si, percebeu que é indigno, não tem direito e não tem mérito, reconhece que não tem nenhuma dignidade de estar, de ser um chamado e tampouco escolhido, mas você aceitou a si mesmo. Não esquecer de quando recebeu o chamado e atendeu o chamado, nunca se esquecer de trocar suas vestes pela veste de Cristo.
significa que eu não tenho deveres a cumprir nesse chamado, a festa nupcial, a festa do rei. Eu tenho deveres a cumprir. Diga, eu tenho deveres a cumprir. Mas não são obrigações. Porque Deus não quer que eu faça nada obrigado, por obrigações, mas ter uma consciência do dever. Amém? Consciência do dever. Ou seja, por expressão de amor e de gratidão ao meu Senhor, porque eu não tenho como pagar essa salvação. Então tudo que eu vier a fazer como um dever da consciência de que agora eu sou dele, e como um privilegiado de poder estar aqui agora, orando a ele, orando ao Eterno, Todo-Poderoso, comungando com uma grande família, com um povo salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, eu tenho que ter essa consciência. E por mais que eu venha obedecê-lo, por mais que eu venha fazer tudo aquilo que ele me manda fazer, nada disso me dará direito ou mérito de alguma coisa no reino de Deus sobre a minha salvação. Mas a única coisa que garante a minha salvação é porque eu estou com a veste. Lembra do que nós falamos aqui, tem 4 minutinhos. Que aqueles que receberam a veste do rei, o cego que recebeu a veste do rei, ele não ficou curado? Ele entrou cego, mas entrou com a veste? O paralítico não ficou curado. O texto não fala que o paralítico ficou curado. Ele entrou paralítico, todavia, com a veste do rei. E todos os outros tinham um defeito. Observe que o texto não deixa a desejar. Expressa os defeitos. O que é esses defeitos? A natureza caída e ainda está instalada em mim e você por causa desse corpo aqui. Quem entendeu, diga amém. Amém. E por causa dessa natureza, sem as vestes do rei, nos tornamos indignos. Entende agora? Então, por mais que eu procure fazer a vontade dele, sem as vestes do rei, eu sou indigno. Ou seja, a única coisa que me dá dignidade no reino de Deus, seja para orar, seja para evangelizar, seja para jejuar, seja para fazer algo bem ao meu irmão, seja para fazer N atividades no reino de Deus, dentro ou fora dessa casa, a única dignidade que me dá é estar nele. É consciente de que a justificação das minhas obras não são as minhas obras. O que me dá dignidade de estar aqui, ali além, obedecendo o chamado e na obediência desse chamado, sendo escolhido dele, porque eu aceitei os critérios da graça e do amor de Deus. Glória a Deus. É estar com a veste do rei. Aleluia. As minhas vestes não me deixam cobertos diante daquele que me chamou e que me escolheu. As minhas vestes me deixam envergonhados diante dele. Então nunca tire as vestes do rei. Amém? Não importa o que aconteça, não deixe ninguém roubar a veste do rei. Sabe por quê? Glória a Deus. Eu finalizo, tem 1 minuto. O único que o rei mandou tirar do meio para fora foi aquele que não estava com a veste do rei. Ele era o perfeito. Era aquele que alguém olhava assim, puxa vida, a exemplo dos demais, embora com a veste do rei, mas todo mundo tinha um defeitozinho, a exemplo dos demais, ele é o mais digno para estar aqui. Pois é, é o mais indigno aos olhos do rei, porque não estava com a veste. E os outros que tinham um defeito aqui, um defeito ali, um defeito acolá, não saíram da presença do rei, mas ficaram na festa nupcial, que é a festa do amor, da graça e da misericórdia de Deus, é a festa da salvação. Vamos lá! Diga comigo, aonde abundou o pecado? Supera
escolhidos. Amém? Vamos ter aprendido com essa semana de oração o tema que o nosso pastor Sérgio colocou de grande relevância para nossa vida entendermos que não temos que nos contentarmos por sermos chamados, e sim escolhidos. Amém? Ficar de pé, em nome de Deus, vamos agradecer. Em nome de Jesus. Amanhã tem consagração. Eu quero só avisar também que na semana de carnaval não vai ter intercessão, amém, irmão? Vai ter consagração normal no sábado, no domingo tudo vai ser lá e não vai ter intercessão na segunda-feira, só vai voltar os cultos na quarta-feira com a consagração pela manhã, amém? Em nome de Jesus, oremos todos, agradecemos. E domingo é Santa Ceia, viu? Então, nessa hora, ceiar em nome de Jesus, porque é um culto solene, muito forte, até o patrão considera assim, que onde os crentes se reúnem para lembrar da morte de Jesus Cristo por cada um de nós. Amém? Oremos e agradecemos. Pai querido e amado, te damos graças, Senhor, por esta noite, por esse culto, por essa campanha, Pai, pela tua presença, porque sem ela não adiantaria de nada. Mas a tua presença é quem faz a diferença, Senhor, é a tua presença, Pai, que faz verdadeiramente que tudo isso tenha sentido. Pai, estende-nos em paz aos nossos lares, Senhor, mas que a tua presença nos acompanhe, nos motivando, Senhor, a orar cada dia, a pagar o preço, Senhor, entendendo, Pai, em nome de Jesus, que ser chamado é bom, mas o melhor é ser escolhido. Então nos ajuda, Senhor, agora em nome de Jesus, a estarmos inseridos, Senhor, nesse contexto e escolhidos, tudo para a glória do teu santo nome, Senhor da glória. Tu estou conosco, guardando, livrando de todo o mal, em o nome de Jesus. Amém. Abra as mãos para receber a bênção apostólica em nome de Jesus. E só fechando, quem vai estar ministrando lá no culto, lá na chácara, vai ser a missionária Eliane, que estava ministrando aqui quinta-feira, né? Missionária. Vocês já conheceram ela uma vez, ela vai estar lá ministrando, amém, em nome de Jesus. Então vai ser bem, já tem quase 40 pessoas já, graças a Deus por isso, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Pelo amor de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a divina consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre.